Boa tarde a todos. Vamos falar sobre um tema de grande relevância para o cenário nacional: a otimização do transporte rodoviário de cargas. Nesse cenário, o transporte rodoviário é vital para o Brasil, sendo responsável por 65% da carga transportada no país. No entanto, essa dependência traz consigo uma complexidade logística significativa, que exige soluções inteligentes para a alocação de recursos. Diante disso, surge a seguinte pergunta: como podemos minimizar os custos e aumentar a eficiência na distribuição de produtos, respeitando as limitações impostas pelas fábricas e galpões? O nosso problema consiste em alocar produtos de fábricas para galpões de forma otimizada. Para isso, precisamos considerar três restrições principais. Primeiro, a capacidade de produção das fábricas, que limita a quantidade de produtos que podem ser enviados. Segundo, a capacidade de armazenamento dos galpões, que define quantos produtos podem ser recebidos. E terceiro, as restrições de destino, já que alguns produtos, por sua natureza, podem ser enviados para determinados galpões. O objetivo final é encontrar a distribuição ótima, ou seja, aquela que respeita todas as restrições e, ao mesmo tempo, reduz ao máximo os custos logísticos. Essa é a base do nosso trabalho. No próximo slide, vamos explorar a modelagem do problema, onde detalharemos as ferramentas e métodos utilizados para chegar à solução ideal. Bom, partindo para a parte da modelagem desse problema que foi descrito anteriormente, iniciamos pela determinação das variáveis de decisão, que, como se trata de um problema de transporte, temos que determinar a quantidade de carga transportada das fábricas e para os galpões J. Isso é representado pela variável x e j no nosso problema. Além disso, temos também a permissão de transporte entre uma fábrica I e um galpão J, representado pela variável y e j. Isso diz se aquela fábrica pode ou não escoar sua produção para aquele galpão específico. Em seguida, temos nossa função objetivo, voltando aqui, temos o objetivo de minimizar o custo do transporte. Então, o custo é representado pela variável c e j nesse somatório, multiplicado pela quantidade de produto escoado entre a fábrica I e o galpão J. Ao final, temos as restrições para modelar o nosso problema. Temos primeiro que a produção ela precisa necessariamente ser escoada por completo, então a produção total de todas as fábricas presentes nessa região tem que ser igual ao somatório de tudo que foi transportado de uma fábrica I para uma fábrica J, que é representado por esse somatório. Em seguida, o armazenamento. A capacidade total de armazenamento dos galpões tem que ser maior ou igual ao total escoado, por razões óbvias, senão teríamos acúmulo de produto nesse trajeto e não teríamos armazenamento suficiente para tudo que foi produzido. Por fim, as permissões x e j igual a zero e y e j igual a zero. Isso se uma fábrica não puder enviar seus produtos para o galpão, que já foi explicado anteriormente por restrições de climatização, restrições de estrada, enfim. Se por algum motivo uma fábrica I não puder enviar seus produtos a uma fábrica J, teremos essas restrições aqui. Então, para o formato em que nós atribuímos os valores para esse problema, foram gerados valores aleatórios a fim de ter uma maior variedade de resultados e testar a robustez do nosso problema. Para o número de fábricas, a quantidade de fábricas foram gerados valores entre 3 e 10. Para a quantidade de galpões, valores entre 4 e 12 galpões. A matriz de custo foram valores entre 1.0 e 10.0.
Isso daqui, a unidade é em reais por tonelada transportada. E para a produção, valores entre 5 e 20. Isso daqui está em toneladas. E para o armazenamento, valores entre 3 e 20, também em toneladas. Pessoal, aqui é o Matheus Rosa falando e eu vou apresentar os resultados do nosso modelo de otimização de rotas. Como nós vimos, nosso objetivo é minimizar o custo total de transporte, respeitando as restrições de produção das fábricas e a capacidade de armazenamento dos galpões. Vale lembrar que os resultados que nós vamos ver são baseados em dados gerados aleatoriamente, simulando diferentes situações de produção, de armazenamento e de custo de transporte. Dessa forma, a gente pode avaliar melhor a robustez e a completude do modelo e identificar pontos de falha ou melhoria. Então, a cada execução do modelo, o código gera uma nova configuração de fábricas, de produção, de galpões, de armazenamento e de custos. Bom, então aqui nós podemos ver em um dos resultados que em alguns cenários em que determinados galpões não atendiam à capacidade de armazenamento, o modelo retornava um erro e especificava quais eram esses galpões. Então, por exemplo, aqui ele informou que os galpões 1, 2 e 3 não tinham capacidade suficiente para as fábricas 1 e 2. Isso porque as fábricas 1 e 2 só podiam enviar seus produtos para os galpões 1, 2 e 3. Isso era uma das restrições do nosso problema, de, uma, de forma que a gente pudesse simular um cenário real, né, em que algumas fábricas possuem parcerias com alguns galpões e nem todos os galpões estão disponíveis. Então, assim, ainda que o modelo tenha resultado em erro, foi possível confirmar o seu funcionamento e validar seu uso, né? Já em outros cenários em que a capacidade de produção total foi superior à capacidade de armazenamento total, então, ou seja, não era possível armazenar todos os produtos, o modelo retornou um erro, indicando que a produção era maior do que o armazenamento e dessa forma não era possível encontrar uma solução para o problema. Então, também dessa forma validando o modelo e o funcionamento. Outro caso de teste foi nos cenários em que a produção total era menor ou igual ao armazenamento, ou seja, era possível armazenar todos os produtos. Então, o modelo retornou o total de produção, total de armazenamento e o valor objetivo, que era o custo total para fazer o transporte, o custo mínimo. E, além disso, ele também forneceu a matriz de transporte, detalhando a quantidade de carga a ser enviada de cada fábrica para cada galpão. Então, aqui nesse exemplo, nós podemos ver a matriz de transporte, que cada linha representa uma fábrica e cada coluna um galpão. Os valores na célula indicam a quantidade de carga que deve ser transportada daquela fábrica para aquele galpão. Então, por exemplo, a fábrica 2, quer dizer, a fábrica 1 e o galpão 2 vão enviar 14,07. Bom, então nós podemos observar que em alguns cenários o modelo utilizava o armazenamento de determinados galpões ao máximo, enquanto outros ficavam com a capacidade ociosa.
mas ainda assim ele foi bem sucedido. Então, é isso. Nós agradecemos a atenção e ficamos à disposição para tirar dúvidas.